Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, me chamo Ingrid, faço parte do Núcleo de Extensão em Redes Comunitárias e nesse vídeo a gente vai aprender a configurar a RB4011 da MikroTik, que é esse equipamento aqui. E o primeiro passo é fazer a conexão física, então a gente vai ligar ela na energia e vamos utilizar um cabo de rede para acessá-la e configurá-la. Uma ponta vai no computador, né, que a gente vai utilizar para acessá-la, e a outra vai em uma de suas portas, exceto a porta 1, que a gente vai utilizar ela para o link de internet. Então, vamos lá, eu já conectei ela à energia, ó. Ela está ligando. Daqui a pouco é para acender aqui o LEDzinho referente à porta em que ela está conectada. E o próximo passo, a gente vai fazer a configuração dela através do Inbox, que é um software da própria MikroTik, para que a gente consiga configurar o equipamento. Tá certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa configuração através do Inbox. Geralmente, o primeiro acesso era admin sem senha. No entanto, nos modelos mais atuais, já vem por padrão de fábrica uma senha definida. E essa senha você encontra na etiqueta na parte inferior do seu equipamento. Então, você verifica se seu equipamento já tiver uma senha por padrão de fábrica, você vai logar com o admin e a senha que está na etiqueta do seu equipamento. Aqui no nosso caso, a gente já resetou essa routerboard, porque estávamos utilizando, e resetamos para gravar o vídeo. Então, quando a gente reseta, aí já fica para vocês, que posteriormente vocês irão resetar, o login a gente faz com o admin sem senha, porque quando reseta, limpa toda e qualquer configuração de fábrica. Então, até a senha fica vazia. Então, a gente clica em conectar. Para vocês que estão conectando pela primeira vez, geralmente aparece uma mensagem que eu vou estar colocando aí na tela para vocês identificarem. Ela vem descrevendo as configurações que estão presentes na routerboard. E embaixo a gente tem o botão de Reset Configuration, que é muito interessante que vocês cliquem para que consiga limpar toda e qualquer configuração da routerboard e a gente possa personalizar de acordo com as nossas necessidades. Então, caso você tenha clicado em OK por acidente, você pode vir aqui no menu lateral, clicar em System, vem em Reset Configuration e marca essas duas opções. Assim, vai limpar completamente as configurações, não vai fazer backup da configuração atual. Clica em Reset Configuration, ela demora uns 10 segundinhos para resetar e para voltar. E quando voltar, vocês já sabem que por padrão vai ficar sem senha. Então, é só vocês colocarem admin, também vai ficar sem IP. No primeiro acesso, a gente acessa com o IP padrão dela, que é o 192.168.88.1. No entanto, quando a gente reseta, ela fica sem IP, como vocês viram, que foi o meu caso aí. O IP dela estava zerado. Então, agora que vocês resetaram, é só entrar através do MAC e logar sem senha. E daí agora a gente vai definir uma nova senha. Aqui em senha antiga a gente deixa vazio, até porque como a gente resetou não tem mais senha. E vamos criar uma nova senha. Pronto. Depois de criar a senha, a gente pode vir aqui em System e vamos identificar o nosso roteador. Aqui ele vem como MikroTik mesmo, mas a gente pode nomear de acordo com a nossa necessidade. Eu vou colocar, por exemplo, MikroTik 1, porque se tiver um segundo MikroTik, né, ou roteador, né, vamos colocar aqui roteador 1. E daí, se tiver outro, a gente já consegue identificar facilmente. Também é possível a gente vir aqui em IP, vamos vir em serviços, e daí a gente pode desativar os serviços que a gente não utiliza para acessar a routerboard. Assim a gente reduz as possibilidades de acesso indevido e os possíveis ataques ao nosso equipamento. Então eu vou aqui desativar e deixar apenas o inbox e o www. Mas, gente, caso futuramente vocês
queiram retomar, né, algum desses serviços, é só clicar e colocar aqui e reativar ele novamente, ok? Eu vou deixar desativado por enquanto. Feito isso, gente, vamos começar renomeando as nossas interfaces. Eu não aconselho que você exclua o nome da porta física, a gente vai apenas complementar para identificar melhor cada porta na nossa rede. Então, aqui, por exemplo, a porta 1, a gente vai destinar o link de internet. Então, eu vou colocar aqui link. E na porta 2, que eu vou utilizar para o computador, vou colocar aqui, por exemplo, PC. Na porta 3, eu vou destinar para a nossa setorial. E por enquanto eu vou renomear apenas essas 3. E aí vocês podem renomear as outras de acordo com a rede de vocês. E o próximo passo, vamos criar a nossa bridge. Aqui vamos clicar no sinalzinho de mais e criar aqui. Eu vou colocar um nome, atribuir um nome a ela, né, para a gente identificar melhor. Feito isso, gente, é só clicar em OK e deixar as configurações padrões. Aqui em portas, a gente vai adicionar todas as portas que a gente quer que faça parte da nossa rede local. Por esse motivo, a gente não vai adicionar a porta 1, porque é nela que está chegando o nosso link de internet. Então, aqui eu vou adicionar as outras portas. Por enquanto, só vou adicionar as 2. Pronto, gente. A gente não renomeou ele. Renomeou não, criamos uma senha. Inclusive, se vocês repararem aqui, ó, a identificação que a gente criou para ele já aparece aqui. Agora aqui a gente vai inserir a senha que definimos anteriormente, conectar e ele volta normalmente. Aqui em portas vamos continuar adicionando. Eu vou adicionar a porta 3. E recapitulando, a gente vai adicionando na bridge todas as portas que a gente deseja que faça parte da nossa rede local. E é muito importante criar a bridge, porque a partir de agora, a maior parte das configurações que a gente for fazer, que tiver que adicionar a interface, a gente vai adicionar a bridge, porque ela vai representar toda a nossa rede local. Agora, depois que a gente criou a nossa bridge, vamos definir um IP aqui. Adicionar um IP 192, o ponto 168.88.1/24, que é a nossa máscara de rede, que seria o 255.255.255.0. E aqui na interface a gente vai colocar a bridge, pois ela representa toda a nossa rede local. Feito isso, vamos para o próximo passo, que é fundamental na nossa configuração, que é o nosso DHCP Server, aquele que vai distribuir automaticamente os IPs para os dispositivos que se conectarem à nossa rede. Então, vamos aqui, a interface, a de sempre, né, gente? Aqui, essa configuração, a gente pode só confirmar o que o próprio roteador está sugerindo. Por exemplo, aqui, ele sugere o IP do próprio MikroTik e a máscara de rede que a gente configurou anteriormente, né? Então, vamos dar Next e seguir. Agora o gateway da rede, que vai ser o IP do próprio roteador, que vai servir como porta de saída para a internet e para os dispositivos conectados. Aqui, gente, um passo fundamental. A gente vai definir o intervalo de IPs que o servidor DHCP irá distribuir para os dispositivos. Então, eu sugiro que vocês reservem parte desse IP para o uso fixo, ou seja, de IP estático, para equipamentos da rede, por exemplo, para as CPEs, para as setoriais, para o próprio roteador. Então,
Aqui, ó, ele sugere do 88.2 para o 88.254. Eu vou aqui, ó, alterar, vou colocar a partir do 30. Ou seja, de 30 para baixo, exceto o 88.1, a gente reservou para o uso de IP fixos. Vamos dar Next e aqui seguir com o DNS, os servidores DNS. Vou adicionar os do Google. Opa. E aqui o Lazy Time, a gente pode deixar padrão mesmo e seguir. E o nosso servidor DHCP já está funcionando. Pessoal, indo nessa aba, a gente consegue visualizar todos os dispositivos que pegaram o IP do nosso servidor. Aqui, por exemplo, o computador que eu estou utilizando já recebeu o IP, que é 192.168.88.54. A gente também pode visualizar isso através do terminal com o comando IP config. Então, aqui está o IP fornecido pelo servidor DHCP ao meu dispositivo, ok? O próximo passo será configurar o DHCP Client. A gente vai adicionar a porta que está recebendo o link de internet e vamos deixar configurada aqui essa rota default, porque o próprio roteador cria uma rota padrão, né, usando o gateway recebido do provedor. Por enquanto, não está funcionando, a gente não recebeu o IP ainda, né? O IP, nem o gateway e nem o DNS do nosso provedor, porque eu não estou com nenhum link conectado à nossa routerboard. Mas assim que a gente conectar, a gente consegue ver o IP, o gateway e o DNS fornecido pelo provedor. A próxima etapa é a gente configurar o DNS. O servidor DNS. Então, vamos lá adicionar. Vou adicionar 2 aqui. Opa. Pronto. Agora, gente, uma etapa importante, que é o hotspot. Vamos aqui em IP, hotspot. Vamos começar pelo hotspot setup, colocando a bridge como interface. Aqui a gente praticamente a mesma coisa do DHCP Client, a gente vai dando Next, porque o próprio roteador vai sugerindo forma de preencher. É importante deixar essa opção marcada para que ele automaticamente crie uma regra de NAT e permita que os dispositivos acessem a internet, porque eles precisam de um IP público para acessar a internet. Então, com essa opção ativada, o próprio roteador cria uma regra de NAT e permite que os dispositivos acessem a internet. Aqui, o address pool é o mesmo que o do DHCP Client. Eu defini aqui do 30 ao 254, né? Vamos seguir, deixa vazio. Os servidores permanecem, o DNS permanecem os mesmos. E aqui, gente, é uma etapa importantíssima. Todas as etapas são importantes, né? Já perceberam? Mas o que acontece? O hotspot é um sistema de autenticação dos usuários da rede. Então, quando o pessoal quiser se conectar à nossa rede, eles vão ser direcionados para a página do hotspot. Ou seja, para esse endereço que a gente vai definir aqui agora. Eu vou colocar, por exemplo, ifsertão.pic, que é provedor de internet comunitária, ok? E vamos seguir. Aqui, gente, ele cria um usuário do hotspot, mas posteriormente, é só para a gente testar, posteriormente a gente vai criar um novo usuário, ok? E está configurado o nosso hotspot setup. Agora, a gente vai configurar o hotspot server profile. Ó, o hotspot que a gente criou aqui, ó.
Esse hotspot vai reunir os parâmetros que definem o funcionamento do hotspot. Então, ele já está aqui, tem o default, que é do próprio sistema, e o que a gente criou. A gente vai só mudar uma coisinha aqui em login. Vamos desativar a opção cookie, tá? Dos dois. Porque senão ela vai armazenar as credenciais dos usuários e daí eles não vão precisar logar toda vez, né? Então é importante que a gente desative para que tenha maior controle da rede. Pessoal, continuando nossa configuração, vamos agora criar um perfil no User Profile. Aqui nós já temos o default criado pelo próprio sistema, mas a gente vai criar o nosso. E esse perfil, a gente consegue definir as regras que vão ser aplicadas aos usuários. Então, vamos aqui criar. Não vamos mudar muita coisa, né? Apenas aqui o headers poll, eu vou colocar o que a gente criou lá no Hotspot Setup. E vamos aqui definir a velocidade máxima de download e upload para os usuários. Eu vou colocar aqui... Peraí, tem que colocar o Mzinho. Ok? Só isso, gente. E desmarcar a opção aqui de cookie, né? Para que os usuários precisem logar todas as vezes que forem se conectar, para manter o controle da rede, ok? Feito isso, gente, só nos resta criar o usuário. Aqui nós temos o admin que a gente criou lá no Hotspot Setup, se eu não me engano. Mas a gente vai criar um aqui. E eu vou colocar dentro do hotspot que a gente criou. O nome eu vou colocar, né, usuário teste. Vou definir a senha. Vou botar uma senha só para a gente testar. E o profile eu vou adicionar o perfil que a gente criou, para que esse usuário siga as regras que a gente definiu lá no User Profile, ok? Feito isso, gente, vamos configurar aqui o IP Binding, que ele cria exceções dentro do hotspot. Então, por exemplo, eu posso aqui cadastrar o IP do meu computador, colocar ele do tipo bypassing, para que meio que o hotspot ignore o dispositivo ao qual foi configurado aqui. Por exemplo, primeiro eu vou ter que atribuir, né, um IP fixo ao meu computador. Vamos aqui, 192, dentro da faixa, né, 168.88.10. E a máscara de rede 255.255.255.0, ok? Feito isso, gente, vamos cadastrar esse IP aqui. Pronto, pessoal, com o IP Binding ativado, o dispositivo associado ao IP configurado, no caso esse aqui, 192.168.88.10, não vai precisar passar pela autenticação do hotspot. É como se o hotspot simplesmente ignorasse esse dispositivo. Essa configuração é opcional e a gente acaba usando só quando quer criar exceções no hotspot. A gente pode, por exemplo, configurar IP Bind para o IP da nossa setorial, para que a gente não precise ficar fazendo acesso manual por ela. A gente só define aqui e ela tem acesso direto à internet sem precisar passar pela autenticação do hotspot. Bom, foi isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que eu tenha te ajudado de alguma forma. Te convido a se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar para ajudar outra pessoa, tá certo? Até a próxima!